Olá meninas, como vão? Hoje vamos falar de chupeta. Vamos falar o que acontece, o que representa a chupeta na vida dessa criança. A chupeta, ela inicia, na verdade, no peito materno. Quando a criança mama e tá com essa mãe, no momento afetivo, aliás, é o primeiro momento de apego dessa criança, é o peito materno, onde ela está embalada no corpo dessa mãe, com carinho, com abraço, né? Essa mãe às vezes faz carinho, acaricia na mão, no pé, na cabecinha. Então ela tem uma junção de afeto com o sugar do alimento. Então olha que coisa, né? Quando ela para e cansa de amamentar, né, de puxar e sugar pela fome, quando ela está saciada, ela faz o peito, ela faz aquela sugadinha pouquinha para dormir, aquela chupetinha que a gente chama no peito materno, tá? Como uma forma de ela tirar aquele sono gostoso depois que ela mamou. Então, a primeira etapa da chupeta acontece normalmente no peito materno, tá? O que isso vai acarretar? Vai acarretar uma possibilidade dessa mãe estimular a chupeta, que é a chupeta mesmo, introduzindo essa chupeta na alimentação. Então, a hora que ela tira o bebê do peito, esse bebê acorda, começa a chorar. Então ela vai lá e coloca a chupeta para a criança continuar fazendo aquele movimento de sugar só um pouquinho para conseguir dar soninho para dormir. Então a mãe começa a utilizar, a estimular a criança a pegar a chupeta para sair do peito, certo? Bom, é lógico que quando a gente faz a substituição do peito para a chupeta, eu vou assimilar, eu vou deixar claro para esta criança, para esse bebê, na verdade, que o afeto com esse objeto de apego é o mesmo que o da mãe. Então ele vai começar a criar esse vínculo, esse afeto com a chupeta, por conta de eu estar substituindo. Na hora que eu tiro o peito, eu ponho a chupeta. Na hora que eu tiro do peito, eu ponho a chupeta. A hora que ela chora, eu ponho a chupeta, tá? Que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente faz com o peito. A criança chorou e a gente percebe que ela tá com fome, já fez 2 horas que ela mamou, 3 horas, você vai lá e põe no peito. Então, ela associa a mesma coisa que ela associou no peito, que a chupeta é um objeto de apego de afeto para ela. Então, ela começa a criar um vínculo com essa chupeta, certo? E por isso ela vai aceitando, não vai cuspindo mais essa chupeta, ela vai aceitando essa chupeta como ela aceitava o peito. A hora que você põe, ela e dorme, tá? A hora que ela acordou no meio da noite, você vai lá, coloca a chupeta, dorme, certo? Ela criou esse vínculo. Ela transferiu, vamos pensar numa transferência, ela transferiu o peito materno pela chupeta, tá bom? É isso o objeto que a gente chama de transição do peito materno para a chupeta. Porém, a gente percebe que as mães, sem perceber, começam a estimular para outras coisas esse objeto de apego. Então começa no qualquer choro, frustração, não consegue lidar com o não, quando ela começa a chorar por outras coisas, por frio, por rejeição, por sono, por várias coisas, vários motivos, ansiedade, ela vai lá e coloca a chupeta para acalmar a criança. Então, além do afeto, eu passo a mostrar para a criança que esse objeto também é bom para isso, para acalmar. Então, quando ela estiver frustrada, eu preciso da chupeta. Tanto que ela cresce e você percebe que ela fica procurando a chupeta, ela fica pedindo a chupeta, pepeta, pepeta. Por quê? Porque ela já entendeu, ficou claro e ela associou o que
a mãe naturalmente, sem perceber, ou você, babá, sem perceber, foi colocando a chupeta, introduzindo ela para várias situações. E essas várias situações, essa criança vai generalizando ao longo da vida dela. Quanto mais tarde eu deixo ela com chupeta, mais ela vai generalizando. Quando você vê, ela tá com chupeta o dia inteiro, ela tá com chupeta para brincar, para passear, para tomar banho, para tudo, tá? Porque ela associou que qualquer coisa ela vai para a chupeta, tá? E aí fica muito mais difícil quando a gente utiliza a chupeta para acalmar a criança, quando ela chora, para tudo. Quanto mais eu estimulo, mais fica difícil para a retirada da chupeta, tá? A gente retira antes dos 3 anos, mas fica cada vez mais difícil, porque eu vou generalizando a chupeta em várias situações e ela não vai mostrando a preparação para a retirada dessa chupeta. Pelo contrário, ela vai mostrando a dependência que ela tem desse objeto de apego, a necessidade que ela tem de usar a chupeta. Então vai ficando bem difícil. Então, quanto mais você estimula, pior fica, mais difícil fica para você retirar e menos ela mostra essa vontade de retirar a chupeta. É igual você fumante, só para exemplificar a questão da retirada, né? Você, claro que tem um conteúdo aí de vício, né, o cigarro, mas se você falar para um fumante, para de fumar, começa, não fuma para qualquer coisa, só fuma X horas e pronto, ele não consegue. Ele às vezes precisa de um adesivo, medicação, para conseguir controlar e diminuir esse cigarro, porque ele acende toda hora. Ele não consegue controlar isso, não só pelo vício, mas por essa necessidade de generalizar para várias situações o que ele necessita. Então, ele está ansioso, ele fuma. Criança também está ansiosa, chupa chupeta. Então, não é só por um vício, mas também generaliza para várias situações. A criança, isso acaba sendo como se fosse isso, para retirar como se fosse isso. Não no sentido do fumar ou do chupar chupeta, são sentidos totalmente diferentes. Mas a retirada é muito parecida. A criança não quer, não consegue, ela tenta. Você vê que algumas crianças tentam sair da chupeta e voltam com a chupeta. Porque é uma dificuldade muito grande, ela generalizou para várias situações e aí a gente vê essa dificuldade, tá bom? Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente precisa diminuir a estimulação, quanto menos melhor. Se possível, não apresentar chupeta. Uma das coisas que a gente mais fala é, não apresente, se você tem um bebê, não apresente chupeta. Tá fazendo o peito de chupeta, vai tirando aos poucos, depois faz rotar, põe nos seus braços, coloca, continua batendo na fraldinha, não estimule para ele continuar dormindo a chupeta. Então, isso é um dos pontos. Se a criança pega depois, eu não apresentei a chupeta, mas com 1 ano, 2 anos começou a chupar a chupeta, não generalize, estimule ela bem pouco momento para a utilização de chupeta, tá? Então, isso que eu acho que é importante falar para vocês, tá bom? Lidar, como retirar tudo isso, eu vou falar mais para frente, mas tá no meu curso, e a gente vai falando aos pouquinhos aqui para você em vídeo ou em post, alguma coisa assim, tá bom? É isso, só para não me alongar mais, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meninas!